Olá, tudo bem? Sou o Dr. Arthur Henrique, cirurgião cardíaco do Hospital Encore, Grupo Cora. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre as cirurgias cardíacas, o que tem sido realizado com frequência, quais as patologias mais frequentes. Nós sabemos que com a evolução da medicina, as cirurgias cada vez mais estão se tornando menos invasivas e o Hospital Encore ele dispõe de uma equipe especializada nessas cirurgias minimamente invasivas e hoje a gente consegue resolver praticamente 80% das patologias do coração com técnicas que são menos agressivas para o paciente. Hoje as patologias mais frequentes são as doenças da válvula mitral, desde estenose como insuficiência, por diversas causas. As mais comuns são febre reumática e doença degenerativa da válvula mitral ou degeneração mixomatosa. Também temos as patologias da válvula aórtica, tanto a estenose também quanto a insuficiência, por degeneração pela idade, os aneurismas da aorta ascendente e as coronariopatias obstrutivas. Essas patologias elas podem vir acompanhadas, elas podem vir em conjunto ou podem vir separadas. A cirurgia cardíaca ela é indicada quando a patologia gera uma repercussão para esse coração ou quando o paciente ele tem uma sintomatologia muito importante. Muitas vezes o paciente ele pode vir assintomático, porém existem alterações cardiológicas como dilatação, aumento da pressão da artéria pulmonar, arritmias cardíacas, que eventualmente precisa então, por exemplo, de uma cirurgia ou de troca da válvula ou do reparo da válvula. Existem técnicas para que você possa preservar, por exemplo, a válvula mitral nos casos de degeneração mixomatosa e um percentual considerável quando a gente entende que não é possível recuperar essa válvula, a gente vai trocar para colocar uma prótese, que pode ser desde uma prótese biológica quanto uma prótese metálica. Na patologia, na estenose da válvula aórtica, é quando essa válvula ela está muito apertada e o coração tem que fazer uma força maior, bem maior do que o habitual, e isso gera uma hipertrofia do ventrículo, gera sintomas como falta de ar, como dor no peito, como tontura, ou até mesmo desmaio, e que o paciente precisa então recorrer à cirurgia, principalmente pacientes mais jovens. Eventualmente alguns pacientes nascem com uma condição chamada de válvula aórtica bicúspide, que predispõe então não só à degeneração dessa válvula aórtica, como também da dilatação da aorta ascendente. Em algumas situações, pacientes que possuem obstruções coronarianas importantes em múltiplos vasos, múltiplas obstruções, a cirurgia que é bem comum para se realizar é a revascularização do miocárdio, que é vulgarmente chamada de ponte de safena, ponte mamária, ponte radial. É uma cirurgia que se faz há muitos anos, desde a década de 50, é uma cirurgia que se faz habitualmente. Claro que com o advento dos stents, da angioplastia, hoje os pacientes que a gente opera são pacientes que precisam de muitas pontes quando o tratamento menos invasivo não atende. O paciente, quando ele vem para o cirurgião cardíaco, normalmente ele é encaminhado de um cardiologista que já o acompanha, que já sabe já do histórico dele, e quando identifica uma alteração que necessita da avaliação do cirurgião, ele é encaminhado e nós vamos avaliar através desses exames, tanto exames de imagem quanto o exame físico, história clínica, da necessidade da cirurgia. A estrutura hospitalar aqui hoje, a gente conta com diversos dispositivos e recursos que nos dá toda a segurança para a gente poder realizar uma cirurgia extremamente segura, o que reflete, obviamente, num resultado muito favorável. Então nós instituímos aqui há alguns anos um protocolo chamado Protocolo de Cirurgia Segura. Então todos os pacientes que necessitam de cirurgia cardíaca, eles passam num pré-operatório por um time que é composto por uma enfermeira, fisioterapeuta, pelo anestesista, por uma nutricionista, psicólogo, antes de ir para a cirurgia em si. E por isso antes ele já passou pelo cirurgião e pelo cardiologista. Então isso a gente consegue
agregar muitos dados dos pacientes aqui no nosso prontuário eletrônico e no pós-operatório facilita nos cuidados desse paciente. Hoje, dentro da sala cirúrgica, nós contamos já com eco transesofágico em todas as cirurgias, monitorização cerebral, máquina que recupera o próprio sangue, que é o Cell Saver, manta térmica. Então, a gente possui então uma estrutura muito completa para poder realizar essas cirurgias. E hoje, mais atual, né, nós temos nos dedicado realmente às cirurgias minimamente invasivas. É uma cirurgia que ainda no Brasil são poucos os serviços que a realizam. Recentemente foi enviado para uma revista científica de renome no Brasil um estudo retrospectivo das cirurgias de válvula mitral que nós temos realizado aí nos últimos anos, com um resultado muito favorável, equivalente a grandes centros da Europa, e que a gente espera que com isso, né, os pacientes comecem a descobrir essa possibilidade cirúrgica, porque sempre ficou aquele trauma que a cirurgia do coração você tem que abrir o peito, serrar o externo, e isso realmente é muito impactante para o paciente. E quando você tem a opção de fazer essa mesma cirurgia por uma incisão menor, pelo lado, não precisando abrir o externo, isso já é um conforto para o paciente, porque primeiro que ele se recupera mais rápido, ele tem menos dor, ele mobiliza e sai da cama mais rápido, pode retomar as atividades do trabalho, as atividades diárias, de uma forma muito mais precoce do que quando a gente faz esternotomia mediana. Não são todas as patologias que são possíveis de realizar de forma minimamente, mas hoje um percentual considerável dessas cirurgias a gente consegue realizar. Normalmente, um paciente que realiza uma cirurgia, por exemplo, de revascularização do miocárdio, que é uma cirurgia relativamente comum pelo fato de ainda, na maioria das situações, a gente tem que fazer esternotomia, existe uma recuperação em casa que tem que tomar alguns cuidados, como evitar de pegar peso, né, de deitar de lado, porque ainda o osso não está cicatrizado, mas a gente já recomenda logo na alta do paciente que ele deve fazer alguns exercícios físicos, como caminhadas diárias. Recomenda uma reabilitação com fisioterapeuta que acelera bastante essa recuperação do paciente, e quando esse externo estiver completamente cicatrizado, num prazo aí de 45 dias, ele vai retomar as atividades normais. No caso da cirurgia minimamente invasiva, pelo fato de não haver esternotomia, né, as incisões são incisões aí de 5 centímetros por toracotomia lateral, a recuperação é muito mais rápida. Então o paciente aí com 10 dias de cirurgia já pode retomar as atividades normais, fazer o trabalho, né, e voltar para as suas atividades habituais, o que é uma preocupação muito comum dos pacientes, porque a gente opera muitos pacientes jovens e o paciente, doutor, quando eu vou poder voltar a trabalhar? O paciente, quando ele é autônomo, por exemplo, ele preocupa que ele tem que voltar logo, porque quando ele para de trabalhar, ele deixa de receber. Então a gente recomenda, obviamente, uma fisioterapia no pós-operatório, o que acelera a recuperação, e em 10 dias ele está apto a trabalhar sem problema nenhum. A importância do acompanhamento com o cardiologista é interessante, que eu recebo muitos pacientes que chegam para mim porque foram fazer outro tipo de cirurgia, por exemplo, uma catarata, uma cirurgia de próstata, e quando vai fazer o risco cirúrgico com algum cardiologista, descobre sérios problemas cardiológicos. E eu até brinco muitas vezes, falo assim, olha, é o famoso quem vê cara não vê coração. Então esses pacientes, eles têm uma oportunidade de, descobrindo esse problema, de resolver. Porque muitas vezes a gente conhece ou escuta história de alguma pessoa e fala assim, nossa, mas ele não tinha nada e morreu de repente. Mas por quê? Porque não investigou de forma adequada. Então, quando a gente faz um acompanhamento adequado, periódico, você consegue, além de prevenir inúmeras doenças, você consegue descobrir a tempo de resolver. E nesse contexto, diferente do que muitas vezes se fala, que quando você tem um problema no coração, significa que você está aí, né, como diz, no pé na cova, na verdade é justamente o contrário. Como a doença cardiovascular ainda é a doença que mais mata no planeta, também é a mais estudada. E é a que tem mais recursos para poder resolver. Então hoje, quando o paciente descobre algum problema cardiológico,
ele tem inúmeros recursos para poder resolver e possibilidade de ter uma vida plena, normal, realizar suas atividades habituais sem os riscos que a gente corre, né? E principalmente quando você tem uma história familiar importante, quando você tem alguns antecedentes patológicos como hipertensão, diabetes, tabagismo, né, sedentarismo. Então, existem várias condições que a gente consegue prevenir e quando a gente descobre, consegue resolver. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, acompanhe nos próximos episódios da nossa websérie. Siga também nas nossas redes sociais e acompanhe para não perder novos conteúdos como esse.